Amor das minhas vidas, parte 4. Rosana deu um sorriso triste e concordou. Tenho conversado bastante com Dona Helena. O que antes eu encarava como conformismo, hoje percebo que é aceitação e aprendizado. Foi duro descobrir que existe um limite para os nossos sonhos. Eu sempre achei que qualquer coisa que eu quisesse, que dependesse só do meu esforço, eu conseguiria. Mas eu não sabia nada. Fiquei ocupada demais cuidando do lado prático e esqueci de prestar atenção no ser humano, na vida, em Deus. E agora? O que vai fazer com tudo o que está aprendendo? Acredito que eu já esteja colocando em prática meus conhecimentos, aceitando que não pode ser mudado e reconhecendo que não podemos depositar nossa felicidade nas mãos de outra pessoa. A felicidade é uma conquista pessoal. Agora estou decidida a ir em busca dessa minha conquista. Só preciso encontrar a estrada certa. Gilberto ficou embevecido com as palavras de Rosana e viu-se diante de uma nova mulher, mais madura e serena. Teve certeza nesse momento que poderia se tranquilizar com relação às atitudes que ela estava tomando. Procurar já é meio caminho andado, respondeu segurando a mão de Rosana. Se ficasse estagnada seria perigoso, mas você está tentando encontrar seu rumo e já é um grande sinal de crescimento. Acho que desta vez meus pais não vão me apoiar. Eles têm percebido que ando diferente e não sei como reagirão a essa nova confusão que estou arrumando. Sempre fui considerada tão centrada, responsável. Será que agora vou entrar em crise a cada 2 ou 3 anos? Falou tentando fazer piada da situação. Não se preocupe tanto. Quem não entra em crise e pode contar comigo se isso acontecer novamente. Mas me dê uma trégua de pelo menos 2 anos, tá? Concluiu rindo. O jantar foi agradável e divertido, e não se preocuparam com mais nada. Ainda estavam bebendo uma taça de vinho quando Rosana voltou a falar sério. Você já teve vontade de estar com Ananda? Ele suspirou. Muitas vezes. Cheguei a pedir a Deus que me deixasse vê-la uma única vez que fosse. Existem tantas pessoas que conseguem isso. Eu também já tentei, mas Dona Helena me explicou que muitas vezes não estamos preparados para esse encontro, ou a pessoa que queremos ver não está autorizada a fazer esse tipo de aproximação por alguma razão. Ela também falou que quando ficamos mentalizando demais uma pessoa, desejando muito estar com ela, podemos deixá-la aflita e atrapalhar seu desenvolvimento. Quando soube disso, eu não pensei mais no assunto. Inclusive, Rosana, eu aprendi que chorar também não é bom. Você sabia que até entre pessoas encarnadas, nossos pensamentos sofrem grande influência? Já ouvi a respeito, sim. Respondeu pensando nas situações que já havia experimentado com Valmir. Se você está com saudade de alguém que está distante e fica amargurada pensando nessa pessoa, poderá estar enviando a ela uma carga negativa de energia, que talvez a afete, deixando-a triste também, e o que é pior, sem que ela entenda a razão dessa tristeza. E ao contrário, quando você pensa com alegria em alguém, desejando coisas boas a ela, uma onda de energias positivas envolve a pessoa, e uma sensação de paz enche os corações de ambos. É verdade. Tem também casos de pessoas que ficam cultivando a raiva, o ódio dentro de si, e esse tipo de pensamento acaba gerando um campo magnético altamente negativo entre ela e o objeto de sua ira. O mal que se deseja a outra pessoa se instala em nossa mente e coração, atraindo cargas negativas para perto de nós. Por isso não gosto de ficar remoendo rancores. O melhor é esquecer e seguir adiante. Concordo com você. Inclusive, o ódio faz mal não só para nosso espírito, como também para o nosso corpo. Quando nutrimos sentimentos negativos, envelhecemos mais rápido. Não vale a pena, não é? Fizeram um brinde. Rosana estava leve como há muito tempo não se sentia. Conseguiu até pensar em Valmir e não sentir aquela pressão no coração. Saíram do restaurante com vontade de prolongar aquele momento tão agradável. Vamos aproveitar um pouco mais a noite?
Onde você gostaria de ir, Rosana? Que tal irmos jogar um boliche? Ótima ideia, vamos lá. Ao entrarem no carro, Rosana perguntou: Você não teve ninguém esse tempo todo, Gilberto? Depende do que você considera ter alguém. Muitos meses depois do que aconteceu, eu cheguei a sair com uma pessoa, mas foram poucos encontros. Ainda não estava preparado para recomeçar. E agora, como você se sente? Não parei para pensar sobre isso ainda. Eu amava muito a Nanda e fazia planos para formarmos uma família. Hoje não consigo pensar em construir uma vida com alguém. Posso falar uma coisa sem que você se ofenda? Claro, se eu me ofender, logo vai ver, respondeu dando uma risada. Quando nos conhecemos, eu te achava muito antipático. Você me passava a impressão de estar sempre julgando todo mundo e se colocando invariavelmente numa posição de superioridade. Agora que te conheço melhor, vejo que estava enganada. Eu não sou infalível, Rosana, mas procuro sempre não julgar as pessoas e seus atos. Cada um sabe as razões de suas atitudes, cada um sabe de suas dores. Vivi experiências que geraram muitos questionamentos internos. Uma das coisas é que durante muito tempo me senti inseguro, com muito medo de perder qualquer coisa em minha vida. Não sei explicar de onde veio esse medo, mas ele era a causa do meu temperamento fechado. Acho que eu não queria me expor. Por isso, você era tão ciumento com a Nanda, provavelmente, e acabei aprendendo de uma maneira muito dolorosa o quanto eu estava agindo errado. De que adianta o ciúme? A gente querer controlar a pessoa que ama, ter medo de perdê-la, se o destino pode separar quem quiser quando menos se espera. Então, você é do tipo que entrega tudo a Deus? Não, claro que não. Corro atrás e luto pelo que quero. Faço a minha parte da melhor maneira possível, mas aceito que não está em minhas mãos mudar. É engraçado. Tudo o que conversamos hoje parece tão fácil na teoria. Imagine a seguinte situação. Você vê todos os dias no jardim da tua casa um pássaro muito bonito. Você se encanta com ele e passa a tentar uma aproximação. Começa a colocar todos os dias alguma coisa em sua janela para que ele possa se alimentar. Ele experimenta a comida e volta todas as manhãs para procurar mais. Um dia, depois de algum tempo mantendo essa rotina, ele resolve se aventurar e entra pela janela, pousando em cima de sua mesa de jantar. Quando você o vê, fica muito feliz e tenta conquistá-lo. A princípio ele se esquiva, mas depois deixa até que você acaricie de leve sua cabeça. E quando vem comer de manhã, sempre entra e deixa que você o toque. Um dia você fica com medo de perdê-lo, que ele seja atacado por uma ave mais forte ou se canse de voltar. Então resolve pegá-lo e colocá-lo numa gaiola. Fica satisfeita, afinal, agora ouvirá seu canto quando quiser. Poderá admirar sua beleza o tempo todo e dar a ele muito carinho. Logo nos primeiros dias na gaiola, o passarinho canta feliz, mas depois de algum tempo deixa de se alimentar e aos poucos para de cantar. Você está tão segura e acostumada com ele ao seu lado que não percebe o que está acontecendo. Você o olha, mas deixou de vê-lo realmente. Você supria suas necessidades físicas, abastecendo-lhe de água e comida, mas já não alimentava seu coração. Não conseguia entender que ele precisava ser livre. É tão normal tê-lo ali por perto que você já não presta tanta atenção. Quando se dá conta, o passarinho morreu. Sabe qual é o nome dele? Não. Amor. Rosana ficou toda arrepiada. Olhava Gilberto com admiração. Era muito difícil ver um homem com uma sensibilidade assim. Que história linda, Gilberto. Também acho. E com ela percebi que ainda tenho muito que aprender com relação ao amor. Aliás, tem muita coisa para aprendermos sempre. Tenho muita pena das pessoas que se acham donas da verdade. Essas acabam se mostrando as mais ignorantes de todas, pois se recusam sempre a aprender. Chegaram ao boliche e deixaram os assuntos sérios de lado. Jogaram até que se sentiram exaustos. Já era quase meio da madrugada quando resolveram ir embora. Você joga muito mal, Rô, disse Gilberto às gargalhadas. Eu jogo mal? Foi um dia de muita sorte para você, isso sim.
Quero a revanche e vou fazer você se calar. Está combinado, pago para ver. Estou com uma fome imensa, Gilberto, disse fazendo uma careta e pressionando o estômago. Joga mal e come muito. Que noite! Ela o olhou de cara feia. Rapidamente ele abraçou, brincando que estava se defendendo. Seguiram para o café, que Rosana gostava de ir durante as madrugadas. O dia já estava clareando quando ele foi deixá-la em casa. Gilberto, adorei a noite, muito mesmo. Eu também adorei. Vamos repeti-la mais vezes. Com certeza. Só estou agora com uma preocupação que não sei como resolver. Se eu puder ajudar, sabe o que é? Tenho um personal trainer que é muito caxias e bravo, e não vou aparecer na aula de amanhã depois dessa noite. Ele vai ficar uma fera. Gilberto coçou o queixo com ar grave e respondeu: minha intuição me diz que seu professor vai agradecer se tiver uma folga amanhã durante o dia. Respondeu piscando para ela. Talvez ele não seja tão bravo assim. Deu um beijo no rosto de Gilberto e foi para casa. Quando entrou no apartamento, Rosana ligou o som e foi tomar um banho. Voltou para a sala, abriu as cortinas e ficou admirando o amanhecer. Pensou em Valmir. Logo ele estaria acordando. Ela sabia que ele tinha o hábito de acordar bem cedo. Gostaria de ter tido a chance de vê-lo adormecer e acordar ao seu lado. Sentiu uma pontada de tristeza, mas percebeu que a dor que sentia agora era diferente. Não apertava seu peito. Era uma tristeza profunda, porém estava se transformando em uma sensação mais branda. Começou a relembrar o que aconteceu desde o dia em que o conhecera. O horror do que sentiu quando o viu pela primeira vez. Sua busca incansável para descobrir quem ele era e poder reencontrá-lo. As besteiras e atitudes infantis que tomou tentando estar sempre perto dele. A noite do beijo. Estava bastante cansada e desligou tudo. Valmir, como eu amo você. Foi seu último pensamento antes de adormecer. Quando acordou, já era quase hora do almoço. Levantou-se cheia de preguiça. Se lavou e foi preparar um café. Como não ia ao escritório, comeu sem pressa e sem planos para o resto do dia. Há muito tempo queria arrumar algumas coisas em casa e aproveitou para começar a mexer em dezenas de papéis, fotos e outras coisas que enchiam várias caixas. No meio da tarde, o telefone tocou. Era Dona Helena. Rosana, como vai, minha querida? Vou bem, obrigada, e a senhora? Estou muito bem. Quando você vem aqui em casa? Sumiu por uns tempos e estamos sentindo sua falta. Vou sim. Também sinto falta da paz que suas reuniões transmitem. Semana que vem não faltarei. Estaremos esperando. Sonhei com Fernanda essa noite. Ela me dizia que estava feliz por você. Aconteceu alguma novidade? Rosana não sabia a que poderia Fernanda estar se referindo. Sua vida continuava a mesma confusão de sempre. Não, Dona Helena. Não aconteceu nada especial, estranho. Bem, não fique pensando nisso. Se houver alguma coisa importante que ela queira te dizer, dará um jeito de fazê-lo. Pode deixar. Nos vemos semana que vem, então. Um beijo. Ao desligar, Rosana ficou analisando as palavras de Dona Helena. Realmente, não via nenhum fato novo que fosse motivo para Fernanda estar feliz por ela. Capítulo 14. Negócio fechado, disse João Paulo com um grande sorriso. Rosana apertou a mão dele com a sensação de dever cumprido. Estava satisfeita e feliz. Tenho certeza de que a empresa está em ótimas mãos. A equipe gosta muito de você, João Paulo, e compartilha da nossa alegria. Pode deixar, Rosana, que cuidarei muito bem de tudo por aqui. Você já resolveu o que vai querer levar? Ela olhou em volta e por alguns instantes uma grande melancolia tomou conta de seu coração. Eu gostaria de pegar alguns objetos da decoração, se você não se importa. Claro que não. Tudo aqui foi escolhido por você e é tudo seu. Vou sair e deixá-la à vontade para que pegue o que quiser com calma. Obrigada, João Paulo. Realmente tem coisas aqui que são de grande valor afetivo para mim. Só não saia antes que eu volte. Quero ainda tomar um cafezinho com você. Estarei aqui. Quando João Paulo saiu, Rosana suspirou e começou a escolher o que levaria. Cada peça que ela pegava, uma lembrança voltava à sua mente. Praticamente tudo que estava ali
havia comprado junto com Valmir durante a reforma do escritório. Todos os momentos que passaram juntos naquela época estavam marcados para sempre. Rosana sentiu uma grande tristeza e foi juntando tudo em cima da mesa de João Paulo. Nesse instante, bateram à porta da sala. Antes que ela respondesse algo, Valmir entrou. Ela ficou totalmente sem ação. Encontrei João Paulo na garagem. Ele me disse que você estava aqui. Rosana nada respondeu e o silêncio foi constrangedor. Valmir ficou desconcertado, mas insistiu na tentativa de iniciar uma conversa. Fiquei surpreso quando ele me disse que você estava indo embora. Nem o Gilberto me disse nada. Talvez porque ele achasse que isso não iria interessá-lo. Respondeu com leve sarcasmo, percebido, mas ignorado por Valmir. Eu não queria que tivesse raiva de mim. Tudo foi muito difícil para nós dois e ainda está sendo. Ela olhou com ternura. Não tenho raiva de você. Não vou negar que já passei por momentos que senti raiva sim. De você, de mim, da vida e de Deus. Me senti injustiçada e ferida. Mas agora tudo isso passou. Agora entendo coisas que não entendia antes e meu coração está mais sereno. Enquanto falava, Rosana sentia apenas um grande vazio dentro de si. Vou sentir sua falta aqui. Para onde você vai? Não tenho planos ainda. Estava esperando fechar o negócio com João Paulo para então começar a analisar as possibilidades. Não nos veremos mais? Perguntou Valmir com sincera amargura. Quando ouviu isso, Rosana se deu conta da realidade que estava prestes a ter que enfrentar. Seu coração voltou a bater forte. Aquele momento era mesmo uma despedida. O nó se formou em sua garganta e foi difícil controlar as lágrimas. Virou-se de costas para Valmir e caminhou até a janela. Nunca. É muito tempo, não acha? Temos amigos em comum e acho que nos veremos muitas vezes ainda. Receio que não. Sabia que Gilberto está pensando em ir embora de São Paulo? Ele recebeu uma proposta para abrir uma academia, só que é em Curitiba. Rosana olhou atônita. Tem certeza? Estive com ele ontem e ele não me disse nada. Nos falamos hoje e foi então que ele me deu a notícia. Ela estava decepcionada com o fato de saber a novidade através de Valmir. Não entendia por que Gilberto não havia lhe dito nada, mas pensaria nisso depois. Valmir olhou os objetos que ela havia reunido e aproximou-se da mesa. Pegou as peças lentamente uma a uma, olhando com carinho. Sabe que lembro de cada compra dessas que fizemos? Por que você faz isso? Perguntou Rosana, sentindo-se fraquejar diante do seu amor. Desculpe, eu estava apenas relembrando bons momentos. Nessa hora, o sentimento que os unia veio à tona com toda a intensidade, e nenhum dos dois teve forças para resistir. Rosana, me perdoe, mas eu te quero tanto. Valmir, meu amor, te quero mais que tudo no mundo. Seus corpos se uniram em um forte abraço e beijaram-se. Um beijo que transmitia não só o imenso amor que sentiu, mas também toda a angústia e medo do futuro. Se afastaram sem dizer uma palavra. Olharam-se com lágrimas que banhavam seus rostos com uma saudade antecipada. Olhos de adeus. Rosana pegou suas coisas e deixou Valmir sozinho na sala de João Paulo. Quando chegou em seu carro, Rosana não aguentou mais e chorou muito. Foi direto para casa e ao abrir a porta encontrou um bilhete no chão. Passei por aqui para convidá-la para sair. Tenho muitas coisas para contar e estou ansioso. Me ligue assim que chegar. Estarei em casa. Um beijo grande, Gilberto. Rosana não queria mais pensar em Valmir. Tomaria um banho e ligaria em seguida para Gilberto. Te procurei o dia todo. Eu fui acertar tudo com João Paulo. Agora estou realmente livre para recomeçar. Se você está feliz, fico feliz também. Tenho novidades para você. Vamos sair hoje? Rosana achou melhor omitir o fato de que Valmir já havia lhe contado sobre a mudança para Curitiba. Que pena, Gilberto hoje não vai dar. Desde semana passada já combinei de ir à casa de Dona Helena. E hoje tem reunião. Que ótimo. Faz tempo que não a vejo também. Podemos ir juntos e depois saímos. O que você acha? Perfeito. Me pega às 18 horas então? Combinado. Até daqui a pouco e um beijo. Quando chegaram à casa de Dona Helena,
foram recebidos com muita alegria. Antes que a reunião começasse, conversaram bastante e Dona Helena os envolveu de todo carinho e atenção. Rosana questionou sobre o sonho que tivera com Fernanda, mas ela afirmou que não havia sonhado mais com ela. Intimamente, tanto Rosana quanto Gilberto tinham esperança de receber alguma mensagem. Estavam secretamente ansiosos por isso. A reunião começou e Rosana orou para que sua vida tomasse o rumo certo e que ela encontrasse a paz e tranquilidade que há tanto tempo perdera. Houve, durante a reunião, uma visita espiritual, mas nada relacionado a Fernanda. A decepção que sentiram logo foi substituída pela serenidade na alma, sentindo sempre presente após a reunião. Quando saíram, Gilberto e Rosana foram para um barzinho, e só quando chegaram começaram a conversar sobre suas vidas e planos. Então, Gilberto, você disse que tinha uma novidade para me contar. É verdade. Só não contei antes porque queria estar certo da minha decisão. Também passarei por uma mudança e tanto. Nossa, estou curiosa. Parece algo realmente bom. Pode apostar que sim. Vou abrir minha academia em Curitiba. Curitiba? Fico feliz por você, sempre foi teu sonho, mas por que não aqui em São Paulo? Aqui o mercado está saturado, apesar de ter sempre um lugar ao sol para todo mundo. Mas gosto de Curitiba, do clima. É uma cidade moderna, mas ainda conserva uma tranquilidade que já perdemos aqui. E um amigo meu me ligou de lá dizendo que existe uma academia montada que estava à venda por um preço fantástico. O dono estava de mudança para o exterior e tinha muita pressa em se desfazer do negócio. Era uma oferta tão boa que não demorei a me decidir. Já está tudo acertado, vamos brindar? Parabéns, Gilberto. Pelo menos um de nós já se acertou. Não fique aflita. Logo você também vai estar me dando uma boa notícia assim, tenho certeza. E esse seu amigo vai ser teu sócio? Não. Ele apenas foi o intermediador do negócio. Não terei sócio enquanto puder me manter sozinho. Com certeza é bem melhor assim. E quando você vai para lá? Acredito que é dentro de umas 3 semanas. Mas se pudesse, iria amanhã mesmo, estou ansioso para assumir tudo. Nesse momento, Rosana sentiu uma pontada de tristeza, mas não deu importância e Gilberto continuou. E você, Rô? Tem alguma ideia do que vai fazer? Ainda não. Só estava pensando aqui que eu vou perder meu melhor personal trainer, disse fazendo carinha de triste. Gilberto segurou a mão de Rosana com suavidade. Desculpe, não havia pensado nisso. Mas pode ter certeza de que o amigo você terá sempre. Virei com frequência a São Paulo ver meus pais e Curitiba é aqui pertinho. Você também poderá ir me visitar. E tenho um amigo que é excelente profissional e vou te dar o telefone dele para que conversem. Quem sabe não continuo o treinamento com ele. Obrigada, mas com certeza será muito diferente. Sabe de uma coisa, vou sentir muito sua falta. Eu também vou sentir sua falta. Mas você vai me prometer que sempre estaremos em contato, mesmo que por telefone ou e-mail. Claro que sim. Vou querer estar a par de tudo. E eu quero saber de tudo sobre você também e como estará encaminhando as coisas por aqui. Gilberto, você esteve com o Valmir hoje, não foi? Ele assentiu e olhou com ar de interrogação. Ele esteve com você? Passou na minha sala quando eu estava pegando algumas coisas e me disse que você havia estado lá. Na verdade, fui mesmo me despedir dele. Não acredito que vá ter muito tempo daqui para frente e achei melhor começar a avisar aos amigos sobre minha mudança. Eu sinto tanta vontade de falar com você sobre coisas que aconteceram comigo. Tudo que só Fernanda sabia e você sempre desconfiou. Rô, só fale se realmente sentir vontade. Você tem razão. Eu sempre soube que havia algo sério em sua vida. Mas como lhe falei uma vez, achei melhor nunca perguntar. Mas agora eu quero contar. Não sei bem porquê, mas quero muito. Bom, se vai lhe fazer bem, sou todo ouvidos. Rosana começou a relatar os fatos desde o início, com calma e detalhadamente. Gilberta ouvia com muita atenção e quando tinha alguma dúvida, perguntava na hora. Ele ficou impressionado com a história de Rosana e Valmir, mas não achou que era nenhum tipo de insanidade da parte dela. E foi isso que aconteceu.
Por essa razão, minha vida nesses 2 últimos anos ficou tão tumultuada. Em alguns momentos, eu achei que iria enlouquecer com essa história. Rosana, estou pasmo. É impressionante tudo isso ter acontecido bem na minha frente e eu nunca ter percebido a intensidade da situação. Quando te perguntei se havia algo entre vocês e você falou que era só uma atração que não deu em nada, me dei por satisfeito e acreditei de verdade que era só aquilo. Você deve estar sofrendo muito. Na verdade, o pior já passou. Quando eu não entendi o que estava acontecendo, cheguei a pensar que estava perdendo o juízo. O que sua avó falou foi maravilhoso e acabou com essa sua angústia então, mais ou menos. Passei a entender aquela sensação de conhecê-lo quando o vi pela primeira vez. Compreendi meus sonhos e meu amor por ele, mas ainda penso, de que adianta saber isso tudo? Gilberto ficou em silêncio alguns instantes e falou calmamente em seguida. Acho que foi melhor assim. Você compreendeu o porquê de tudo e pode avaliar melhor a situação. Entendeu que com sua postura do passado, você acabou adiando o encontro de vocês e agora terá que arcar com as consequências de suas próprias atitudes. Mas será justo ter que pagar por algo que eu nem lembrava que havia feito? Hoje eu sou Rosana, porque tenho que pagar pelos erros da inocência. Falou em tom de indignação. Rosana e inocência são a mesma pessoa, ou melhor, o mesmo espírito. Você não está pagando pelos erros de ninguém. São seus erros. Você fala como alguém que não acredita em várias vidas, em existência espiritual. Sabe o que acontece? Eu já aprendi muito, mas mesmo assim às vezes fica difícil aceitar. Não sei até que ponto é bom sabermos sobre o nosso passado, mas eu gostaria de saber de onde vem essa minha insegurança, esse meu medo de perder o que conquistei na vida, como era na época da Fernanda. Mas sabe que tenho notado que isso melhorou muito? Espero que sim, mas você só vai saber o dia que se apaixonar novamente. Não sei se isso vai acontecer. Não diga isso, Gilberto. Você é tão novo. Acredita mesmo que vai passar o resto da vida sozinho? E você vai? Ambos se olharam e começaram a rir. Como um poderia questionar o outro sobre coisas que não saberia responder com relação à sua própria vida? É que situação a nossa. Como diria minha avó, o roto falando do esfarrapado, disse Rosana rindo. É verdade, estamos em situação muito parecida. E agora como ficarão você e Valmir depois de hoje de manhã? Foi a última vez que nos vimos. Não tenho coragem de interferir em um casamento e acho que ele vai acabar vivendo feliz com a mulher. E pelo que Dona Helena disse, realmente eles têm que viver uma história juntos. Rosana, pelo jeito ele andou omitindo alguns detalhes muito importantes. Estou sem saber se devo lhe falar. O que houve? Ele comentou alguma coisa com você? Não. Sobre vocês ele sempre foi muito discreto, mas é algo que acredito. Vai lhe machucar ainda mais. Por favor, me diga. Acho que depois de tudo que já passei, nada pode me ferir mais. Bem, ele não me pediu segredo, portanto, só me preocupo mesmo com você. Gilberto, por favor, fale o que aconteceu. Ele sorveu lentamente um gole de sua bebida, enquanto analisava se realmente devia contar o que sabia para Rosana. Decidiu que não podia esconder algo tão importante, de alguém que confiava tanto nele. Foi direto ao assunto. Oh, não existe outra forma de falar senão diretamente. Cristina está grávida. Rosana olhou petrificada. Não conseguiu dizer nada por alguns instantes. Gilberto preocupou-se com sua reação, mas nada disse também. Em poucos minutos, ainda em silêncio, Gilberto viu as primeiras lágrimas descerem pelo rosto, agora transtornado de Rosana. Arrependeu-se de ter aberto a boca, mas já era tarde. Pegou as 2 mãos de Rosana entre as suas e falou carinhosamente. Desculpe, Rô. Eu não podia ter lhe causado mais essa dor. Ela conseguiu falar muito baixo e lentamente. Não se culpe. Eu acabaria sabendo mais cedo ou mais tarde. Melhor assim. Agora está definido que não teremos mesmo um futuro juntos. Tenho que me conformar e esquecer. Ela hesitou alguns instantes e fez a pergunta cuja resposta temi ouvir. Ele está muito feliz? Gilberto não disse nada, mas seu olhar respondeu tudo, e Rosana recostou-se na cadeira com grande desânimo.
A gente nunca sabe as voltas que a vida dá, Rosana. Ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã. Disse isso tentando animar um pouco a amiga. Não, Gilberto, não teremos o amanhã. Só quem pode afirmar isso sou eu. Não terei mais a Nanda. Pelo que estávamos falando agora há pouco, nem você pode afirmar isso, não é? Bem, por esse lado tenho que concordar. Quem sabe a algum outro tempo, nós todos não vamos estar juntos novamente. Capítulo 15. Rosana estava caminhando tranquilamente pelo shopping, quando deteve-se diante de uma loja de quadros e artigos para pintura. Ficou alguns instantes admirando as telas que estavam na vitrine e entrou em seguida. Depois de quase uma hora conversando muito com o vendedor, saiu carregada de telas, pincéis, tintas e uma maleta onde organizaria tudo com cuidado, e uma imensa alegria encheu-lhe o peito. Enquanto Rosana não conseguia encontrar o rumo que daria à sua vida, entregou-se inteiramente à pintura. Embora tivesse aprendido um pouco mais sobre paciência, escolheu fazer quadros com tinta acrílica, cuja secagem era rápida e ela não precisava esperar muito tempo para ver os resultados de seus trabalhos. Em pouco tempo, já estava com várias telas prontas e com uma qualidade que fez com que ela se surpreendesse. Não imaginava o tamanho de seu talento. Gilberto estava indo bem na academia e mandava-lhe e-mails com frequência, muitas vezes mais de um por dia. Com isso mantinham a comunicação e sentiam-se próximos, um sempre incentivando e apoiando o outro. Um dia Rosana levou alguns de seus quadros para deixar em consignação em uma loja especializada. Quando estava negociando com o dono da loja, uma senhora aproximou-se e dirigiu-se a Rosana. Boa tarde. Desculpe interromper, mas aqueles quadros são seus. Rosana olhou intrigada e respondeu. São sim. Vou deixá-los aqui para serem vendidos. A mulher olhou novamente em direção às telas com uma expressão bastante analítica. Logo em seguida virou-se novamente para Rosana. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Meu nome é Maria Pia. Eu e meu marido temos uma galeria de arte e achei seus trabalhos realmente muito bons. Rosana sentiu-se orgulhosa e bastante surpresa. Constatou que pintava melhor do que imaginava, mas não chegou a pensar que algum proprietário de galeria fosse se interessar dessa forma. Maria Pia continuou. Estamos organizando uma exposição coletiva. Eu gostaria que você nos fizesse uma visita. Meu marido vai gostar do seu trabalho. Nossa, muito obrigada. Terei muito prazer em ir até lá. Imagino que você não tenha nenhum catálogo com suas telas. Realmente não, respondeu Rosana. Se você puder levar algumas telas para que ele veja. Rosana olhou para o dono da loja e ele se deu conta que o negócio com ela estava desfeito, antes mesmo de ser concluído. Maria Pia lhe entregou um cartão de visita e marcou o encontro para o dia seguinte. À noite de casa, Rosana ligou para Gilberto. Oi, Gilberto. Você não imagina o que me aconteceu hoje. A proprietária de uma galeria de artes viu meus quadros e marcou comigo uma reunião para amanhã, acredita? Que beleza! Quer dizer que você vai agora ficar famosa como pintora? Claro que não, disse Rosana rindo. Se eu conseguir vender algum quadro, já ficarei bastante feliz. Não se menospreze. Se essa senhora se interessou, pode ter certeza que você é muito boa. Com certeza ela entende muito mais do assunto do que nós dois juntos. Pode ser, mas não estou acreditando. Parece que ela quer que eu participe de uma exposição. Rosana, quem sabe esse não é o caminho que você estava tentando encontrar, falou Gilberto com convicção. Não, não pode ser. Eu não posso pensar em viver de pintura. Ora, por que não? Tanta gente vive assim. Mas eu não sou profissional. Pode vir a ser. É meio tarde para que eu pense em uma mudança tão radical, não acha? Não, não acho. Sei de pessoas mais velhas que você que decidiram largar a profissão de uma vida toda e mudar de ramo. Tendo responsabilidade e consciência do desafio, claro que pode dar certo. E se você quiser, pode ter alguma atividade paralela no início, até sentir-se mais firme na pintura. Rosana ficou pensativa. Pode ser, mas estamos nos adiantando demais, nem sei exatamente como será essa reunião amanhã.
Te darei notícias quando chegar em casa. Estarei aguardando ansioso. E você como está? Tudo bem aí na academia? Estou adorando. Só não imaginei que tão cedo já tivesse que pensar em mudanças. Como assim? Algo deu errado? Perguntou Rosana apreensiva. Não, Rô, fique tranquila, está tudo bem. Só que nesse ramo sempre aparecem muitas novidades. E já vi novos equipamentos que seria interessante ter aqui. Mas preciso ir com calma. Já soube de muita gente que perdeu sua empresa por ir com muita sede ao pote. Tenho que cuidar das finanças, senão tudo dará errado. Você tem razão. É preciso planejamento e cuidado para não dar o passo maior que a perna. É um sócio. Você não pensa mesmo nisso? Enquanto eu puder evitar, prefiro ficar sozinho. Sociedade é uma coisa muito complicada e difícil. Espero que tudo dê certo. Você, além de um profissional excelente, está mostrando que também é ótimo administrador. Gilberto riu envaidecido e agradeceu o elogio. Em seguida perguntou: o que você vai fazer esse final de semana? Acho que nada especial, porque vamos sair para jantar. Rosana ficou muito feliz. Que bom, Gilberto, você chega quando? Sexta-feira, começo da tarde. Irei direto para a casa de meus pais. Podemos sair à noite, o que acha? Perfeito. Fico feliz que esteja vindo, estou com saudade. Eu também. Na manhã seguinte, Rosana pegou os quadros que mais gostava, colocou no carro e foi ao encontro de Maria Pia. Quando chegou, foi apresentada ao marido dela, Rubens, um senhor muito simpático, educado e culto. Em pouco tempo de conversa, Rosana percebeu que estava diante de pessoas sérias e sentiu-se confiante com relação ao resultado da reunião. Rubens ficou muito impressionado com o talento de Rosana e surpreso com o fato dela ter levado tantos anos para descobrir seu potencial. Mas, de qualquer forma, conhecia muitos casos de pessoas que descobriram seus talentos já na idade madura e que foram muito bem-sucedidas. Conversaram um longo tempo e Rosana conheceu a galeria e o projeto da exposição em maiores detalhes. Estava excitada com a ideia de expor seus quadros, mas ainda zonza com a novidade. Fecharam o contrato e combinaram que Rosana entraria em 8 telas. O evento seria uma semana e ela não sabia como iria controlar a ansiedade. Na sexta-feira, assim que Gilberto chegou a São Paulo, ligou para ela e marcaram a hora de se encontrarem. Enquanto Rosana se aprontava para saírem, olhou alguns convites que Maria Pia havia lhe dado para que entregasse aos seus convidados. Pensou se deveria levar um para Valmir, mas achou que não seria bom para nenhum dos dois, e a presença dele poderia deixá-la ainda mais nervosa. Pegou apenas um convite e colocou na bolsa para mostrar a Gilberto. Ela sabia que na ocasião ele não estaria em São Paulo, mas queria apenas que ele visse como estava bonito e bem cuidado o trabalho da galeria. Quando se encontraram, foi uma grande alegria. Gilberto olhou com atenção todo o material da exposição e ficou bastante satisfeito. Conversaram muito e estavam animados, mas em determinado momento, Rosana percebeu nele um resquício de preocupação. O que está havendo, Gilberto? Notei que você ficou pensativo e com o olhar perdido agora há pouco. Não é nada demais, só que não consigo me desligar inteiramente dos negócios, desculpe. Ainda é aquela questão do equipamento que está te preocupando? É sim. A academia vai bem, os alunos estão satisfeitos e todos os dias recebemos matrículas novas. Exatamente por essa razão é que estou tão empenhado em modernizar e até aumentar o espaço quanto antes. Mas como te falei, tenho que ter calma. Quem é a pessoa que fica responsável por tudo na tua ausência? O Rodrigo é meu gerente. Uma pessoa ótima e de inteira confiança. Deixar tudo nas mãos dele não me preocupa. Já pensou em fazer um empréstimo? Já, mas ainda estou estudando melhor as possibilidades. Olhou para a Rosana com um brilho intenso no olhar e concluiu sorrindo. Mas pode ter certeza de que vou arranjar um jeito e deixar tudo exatamente como eu quero. Vendo o otimismo e a força de Gilberto em alcançar seu objetivo, pensou em Valmir, como eles eram diferentes. Ela queria que Valmir tivesse tido a coragem de arriscar, de lutar, pelo menos de tentar.
Afastou rapidamente esse pensamento e voltou sua atenção novamente para Gilberto. Quando ele foi deixá-la em casa, combinaram que ele passaria sua última noite em São Paulo na casa dela. Queriam aproveitar ao máximo o tempo para conversar e matar as saudades. No domingo à noite, Gilberto foi para a casa de Rosana. Fizeram juntos o jantar, trocaram ideias sobre os planos de ambos, e o tempo foi passando sem que nenhum dos dois sentisse. Já era tarde quando o telefone tocou. Gilberto estava bem perto do aparelho e falou com Rosana, que estava voltando do quarto. Quer que eu atenda? Por favor, Gilberto, atenda, já estou chegando aí. Pode deixar, respondeu levantando o fone. Alô? Não obteve resposta. Alô, quem fala? O silêncio do outro lado da linha permanecia. Nesse momento, Rosana chegou perto dele. Ele lhe fez um sinal intrigado. Alô? Deseja falar com quem? Olhou para Rosana e estendeu-lhe o fone para que ela tentasse saber quem era. Por favor, quem está falando? Tentou saber, franzindo a testa para Gilberto. Ouviu então uma respiração e a pessoa desligou em seguida. Ela ficou parada sem saber o que pensar. Detesto quem faz esse tipo de coisa. Ainda pude ouvir a respiração do outro lado. Eu também acho isso bem desagradável. Mas vamos deixar para lá, com certeza gente desocupada. Rosana deu de ombros e foram colocar um DVD. Logo depois já não se lembravam do ocorrido. Sozinho sentado na sala de sua casa, Valmir pensava quem poderia ser o homem que atendeu o telefone na casa de Rosana. Estava nervoso quando ligou e não reconheceu a voz. Aquilo o deixou verdadeiramente incomodado. O tempo passou, e quando Rosana se deu conta já era o dia da exposição. Ela estava bastante nervosa e pensava o tempo todo como seria bom se Gilberto estivesse lá para acalmá-la. Ele havia ligado para ela pela manhã logo cedo, desejando-lhe boa sorte. Seus pais e alguns amigos marcariam presença, mas ela sentia muita falta dele. Ao chegar à galeria, 1 hora antes do horário marcado no convite, olhou com atenção todos os trabalhos expostos e ficou orgulhosa de ver os seus, em meio a tantas obras realmente belas. Como sempre havia sido, Rosana estava se mantendo dentro de uma visão bastante racional da situação e não permitiu-se sonhar com uma noite de glória. Os convidados foram chegando e o coquetel começou a ser servido. Muitas pessoas a cumprimentaram e teve a oportunidade de conhecer muitos outros artistas, aprender mais sobre técnicas e sobre o caminho das artes. Estava acabando de conversar com um repórter de uma revista especializada em pintura, quando ouviu uma voz muito próxima ao seu ouvido. Eu não tinha a menor dúvida de que você seria a estrela da noite. Rosana virou-se achando que estava sonhando. Quando olhou para Gilberto, teve que se conter para não pular em seu pescoço de tanta alegria. Ele adorava esse jeito infantil dela e rindo abraçou fortemente, ambos tentando controlar as manifestações de felicidade. Seu louco adorável, quando você chegou, há mais ou menos umas 3 horas. Você achou mesmo que eu a deixaria sozinha numa hora dessas? Rosana estava visivelmente emocionada. Não se desgrudaram nenhum momento sequer ao longo da noite. Quando a festa terminou, Maria Pia e Rubens pediram que Rosana os acompanhasse ao escritório. Imediatamente ela procurou o olhar de Gilberto e pediu que lhe acompanhassem. Quando os 4 se reuniram, Rubens foi o primeiro a falar. Rosana, sei que você não tem experiência nessa área, mas conforme falamos quando nos conhecemos, é um caminho duro e de muito trabalho, até que um artista seja reconhecido. Isso jamais deve ser motivo de desânimo ou desistência, você entende? Rosana olhou para Gilberto, já imaginando que sua carreira seria muito curta. Rubens prosseguiu. Por outro lado, existem artistas que demoram a despertar, mas quando o fazem, tornam-se um fenômeno e simplesmente estouram da noite para o dia. E preciso te dizer que você faz parte desse segundo grupo, disse Rubens, se divertindo com o espanto de Rosana. Como é? Ela falou, sentindo todo o seu corpo trêmulo. É exatamente o que você ouviu. Interveio Gilberto com um grande sorriso. Pelo que entendi, você foi realmente a estrela da noite, concluiu, buscando o aval de Rubens e Maria Pia.
Foi Maria Pia quem continuou falando enquanto Rosana não conseguiu esboçar nenhuma reação. Já vimos isso acontecer antes, e pode ter certeza que você é um sucesso. Seus 8 quadros foram vendidos. Rubens virou-se, pegou uma garrafa de champanhe, brindaram felizes e já estavam fazendo planos para novos projetos. Rubens e Maria Pia possuíam grande experiência e um olhar clínico. Sabiam onde estavam investindo e tinham certeza de que não iriam se arrepender. Após uma longa noite de comemoração com Gilberto, os amigos e seus pais, Rosana chegou em casa com o dia amanhecendo. Ela teria ido sozinha, mas Gilberto não admitiu que ela o deixasse em casa. Foi com ela até seu prédio e quando chegaram ele pediu um táxi pelo celular. Enquanto aguardava, ela falou: "Estou me sentindo vivendo um sonho. A noite foi maravilhosa, ainda não consigo acreditar." "É bom você ir se acostumando. Maria Pia e Rubens têm muitos planos para você. Acho que precisarei de um tempo para assimilar tudo o que está acontecendo. Por que você não fica aqui hoje?" "Não vou poder ficar. Aliás, acho que nem vou dormir. Quero ver se pego um dos primeiros voos para Curitiba." Rosana ficou um pouco desapontada, mas estava muito agradecida ao amigo pelo esforço que ele fizera para estar com ela em um momento tão importante de sua vida. Ele se despediu com a promessa de que a manteria informada sobre a situação da academia. Ela havia ficado realmente preocupada e tentaria ajudá-lo de alguma maneira. De uma forma totalmente inesperada, Rosana viu sua vida tomar um rumo que jamais havia pensado. Rubens pediu novos quadros a ela e disse que se preparasse porque no que dependesse dele, ela teria muitas exposições pela frente. Ela começou a trabalhar com tanta seriedade e determinação que não pensava em mais nada profissionalmente. Poucas vezes voltava-lhe a preocupação em arrumar algum trabalho como executiva. Sua rotina era sempre em meio às tintas e pincéis, só não abria mão de sua ginástica diária. Muitas vezes senti que isso a deixava mais perto de Gilberto, de quem sentia muita saudade. Uma noite, estava sozinha ouvindo música e bebendo um chá quente, quando pensou em Valmir. Olhou em volta e lembrou da noite em que estiveram juntos naquela mesma sala. Rosana andou tão envolvida com os últimos acontecimentos que só agora estava percebendo que não pensava mais nele como antes. Conseguira viver sua vida mesmo estando sem ele. Nunca mais haviam se encontrado e nem tinha notícias de Valmir. Esse pensamento a fez perceber que o amor que sentia por ele ainda existia e era forte, mas alguma coisa estava mudando e ela ainda não conseguia identificar o que era. Olhou o telefone e pensou em ligar para ele, mas aquela hora já devia ter ido para casa e ela só ligava para o escritório dele. Decidida a não pensar mais nisso, levantou-se e foi para o computador, verificar se havia chegado alguma notícia de Gilberto. Quando abriu sua caixa de mensagens, viu o e-mail dele com um anexo. Leu o seguinte texto: "Querida Rosana, relutei muito até decidir te enviar esse e-mail, mas depois concluí que cabe a você, se deseja guardar o arquivo que está em anexo. Não sei se estou te fazendo algum mal. Você sabe que eu me odiaria se o fizesse, mas sei que você nem se lembra da foto que estou enviando, e eu não poderia me desfazer dela sem teu consentimento. E essa é a única razão que me leva a enviá-la a você, espero que entenda. Depois escreverei mais contando as novidades. Um grande beijo, com muito carinho, Gilberto." Rosana releu a mensagem algumas vezes, talvez retardando inconscientemente o momento de ver que foto era. No íntimo imaginava o que veria. Quando resolveu abrir o arquivo, confirmou sua suspeita. Era uma foto dela com Valmir, abraçados na noite da inauguração do escritório dela. Como ela não o via há algum tempo, sentiu uma forte emoção ao olhar para ele, e como há muito tempo também não acontecia, seus olhos se encheram de lágrimas, e ela só conseguiu pedir a Deus que conseguisse esquecer. Levou alguns minutos para se refazer e resolveu responder a Gilberto: "Querido Gilberto, não fique preocupado por causa da foto. Não posso mesmo negar os fatos e nem meus sentimentos, mas quando nos encontrarmos quero te falar sobre algumas mudanças que tenho percebido em mim. Claro que me emocionei ao abrir o arquivo, mas pode ter certeza de que você não me causou nenhum mal. Sinto que aos poucos estou conseguindo me libertar
de tudo aquilo que vivi depois de conhecer Valmir, e sinto-me mais tranquila hoje com relação a isso. Amanhã quero ver se consigo fazer uma visita a Dona Helena. Se tiver alguma novidade, te conto. Não se preocupe comigo, estou bem de verdade. Um beijo, Rosana. Enviou a mensagem e resolveu visitar algumas páginas na internet que falavam sobre os grandes mestres da pintura. Ficou horas lendo, admirando o trabalho dos grandes artistas. Vez ou outra, não resistia e abria novamente a foto de Valmir. Enquanto a olhava, pensava se a jogaria fora. Chegou a achar que sim, mas não teve coragem de fazê-lo. Olhava para Valmir atentamente. Cada detalhe do seu rosto, do seu corpo, ele era maravilhoso. Ela foi aproximando a mão da tela do monitor e, com o dedo indicador, tocou a imagem de Valmir. Passou os dedos por todo o seu rosto, seu cabelo, como se o estivesse de fato acariciando. Seu gesto era carregado de amor, carinho e ternura. Embora tudo tenha saído completamente diferente do que ela imaginou quando o conheceu, Rosana queria intensamente que ele fosse feliz e não nutria por ele nenhum ressentimento. Sentia pena de ambos pela situação que viveram no passado e cujas consequências estavam sofrendo ainda hoje, mas não pensava mais em tentar mudar o destino dos dois. Havia de fato se conformado que não poderia ser de Valmir, e agora ele seria pai, e teria uma vida feliz ao lado da mulher e do filho que ia chegar. Era bem provável que ele nem pensasse mais nela. Levantou-se e foi lavar o rosto. Quando voltou, salvou a foto em uma pasta dos seus documentos. Desligou o micro e foi se deitar.